Performance macroeconômica entre 1952 e 1989. Então esse vai ser o assunto do vídeo de hoje, que é um tópico ainda da introdução do livro Macroeconomia do Rutger e Stanley Fischer. É um livro americano, então a realidade que ele traz e os exemplos são sempre da economia americana. Então, nesta introdução, eu já gravei alguns vídeos sobre conceitos chaves. Por exemplo, o que é Produto Nacional Bruto, que basicamente é o valor de todos os bens finais, e serviços produzidos na economia num dado período. Isso é Produto Nacional Bruto. E aí existe o Produto Nacional Bruto Real versus o Produto Nacional Nominal. O Produto Nacional Bruto Real é basicamente aquele que determina ou fixa uma data base para fazer os seus cálculos, enquanto que a versão ou Produto Nacional Bruto Nominal é em relação ao ano anterior, ao período anterior. Outros conceitos que também já gravei é o conceito de inflação, que é a taxa percentual do aumento do nível de preço durante um dado período, então aumento generalizado dos preços. Também trouxe o que significa, já gravei vídeo sobre o que é a taxa de crescimento da economia, ou seja, a taxa a qual cresce o Produto Nacional Bruto Real, que fixa uma data base. Também já gravei sobre taxa de emprego e desemprego e qual que é a definição disso. A taxa de desemprego é a fração da força de trabalho que não consegue empregos. E também gravei sobre inflação, crescimento e desemprego recorde. Sobre essa questão do Produto Nacional Bruto per capita também, que foi o vídeo passado. Esse vídeo eu vou deixar lá no final, inclusive. Mas vamos ao breve vídeo de hoje sobre performance macroeconômica 1952-1989. Por que esse período específico? Porque o livro que eu tenho, esse livro que tem edições extremamente recentes aí, tá? Mas a edição que eu tenho é de 1991. O conteúdo é o mesmo, isso aí não muda, muito pouca coisa muda, principalmente nesses primeiros capítulos. Se eu tivesse a edição mais recente, gravaria aqui no canal com a edição mais recente. A tabela 3 mostra que a performance econômica nos Estados Unidos deteriorou-se bruscamente na década de 60 para a década de 70. A inflação e o desemprego aumentaram e o crescimento caiu. Então a inflação, aumento generalizado dos preços, a inflação aumentou e juntamente com o desemprego que é a fração da força de trabalho que não consegue emprego. Então ele está nos dizendo que neste período da década de 60 para 70 houve um aumento na economia americana, enquanto que o crescimento caiu. E o crescimento aqui entendido, a taxa de crescimento, entendido como a taxa anual de crescimento do Produto Nacional Bruto Real, caiu. Então vamos dar uma olhada nessa tabela. Cadê? Então vamos lá, são 5 períodos. Cara, macroeconomia é isso, tá? Macroeconomia é diferente de microeconomia, ela se preocupa com os dados da economia, com a economia como um todo, que envolve todos esses elementos que eu já mencionei até aqui. Vamos pensar no período então de 52 a 92, a inflação de 1,3%, 62, 72, inflação de 3,3%, 72, 82, 8,7% de inflação nesse período todo, são 10 anos, tá bom? 81, 82, 6,1%, agora já são 2 anos apenas, 82, 89, 3,6% de inflação por ano. Então, realmente, a inflação ela teve um aumento bastante considerável da década de 60 para 80, inclusive. Já o crescimento dos Estados Unidos, 2,9% em 52, 62, 62, 72, 4%, 72, 82, 2,2%, 81, 82 caiu, reduziu 1,9%, e 82, 89 cresceu 3,8%. Então, a taxa... Tá, e por fim, a taxa de desemprego, 5262 era de 5,1%, 6272 4,7%, 7282 7%, 8182 9,7%, 8289 7,2%. Essa é a taxa de desemprego. Então, nesse desempenho macroeconômico de 52 e 89, nós temos ali 3 indicadores: a inflação, o crescimento e a taxa de desemprego. A taxa de desemprego é a taxa média anual. É só uma nota de rodapé que ele coloca aqui. O quadro também mostra a mudança radical da inflação desde 1982. Quando a economia recuperou-se do alto desemprego de 81 e 82, a taxa de desemprego começou a cair. Então a economia recuperou-se do alto desemprego e a taxa de desemprego começa a cair naturalmente. O crescimento aumentou e a inflação manteve-se baixa por algum tempo. Muitos acharam que a economia caminhava para um alto crescimento. A década de baixa inflação, como a dos anos 60, a inflação esteve baixa, né? Esteve baixa em relação aos outros períodos, sim. O colapso dos preços do petróleo em 85 e 86 reforçou esta expectativa.
E realmente, até 1988, quando então o desemprego caiu para a marca de 5%, a inflação não era a principal preocupação. Entretanto, em 89, a preocupação com a inflação retornou. Dessa forma, o período 82 e 89 se parecia mais com os anos 60 do que com a década de 70. E para finalizar o vídeo de hoje, nessa análise aqui, pelo fato de desenvolvermos a macroeconomia, estamos à procura de respostas para questões levantadas pelo desempenho macroeconômico recente, nesse caso esse livro é de 91, né? Por que a taxa de inflação aumentou nos anos 50, nesse caso, aos anos 70, e caiu rapidamente? A taxa de crescimento irá retornar às altas taxas dos anos 60? No futuro, né? A taxa de desemprego pode ser reduzida para um patamar abaixo de 5%? E é claro, quais políticas econômicas, nesse caso que envolvem o governo, se houverem ou se houver, podem produzir baixa inflação, podem produzir baixo desemprego e alto crescimento ao mesmo tempo? Esta é a pergunta que fica para o final aqui do texto, do parágrafo e também para o final, para esse vídeo, né, para finalizar ele. Beleza, então eu fico por aqui. Caso você tenha interesse, dá uma olhada no vídeo anterior, onde eu tratei sobre inflação, crescimento e desemprego, a relação entre eles num recorde nessa cultura americana. No próximo vídeo quero tratar sobre o ciclo de negócios e o hiato do produto. Este vai ser o tópico que provavelmente eu terei que dividir em mais de um vídeo, já que são pelo menos 5 páginas de conteúdo. Fico por aqui e hoje então tratamos sobre performance macroeconômica envolvendo inflação, crescimento e taxa de desemprego no período de 52 a 89 na economia norte-americana. Até semana que vem.